Então, no caso da nossa universidade, né, a gente vem tendo, mais recentemente, a oportunidade de trabalhar com essa discussão dentro de uma disciplina, né, para entender como o processo do racismo vem sendo construído historicamente. Não só dentro da história do Brasil, que tem 500 anos, mas dentro da história da humanidade. Olá! Por uma educação antirracista. É isso que a Durga Sindical defende neste Novembro Negro. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o professor José Antônio dos Santos, do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação da URGS. Ele também é diretor do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, DEDS, ligado à Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Olá, bem-vindo ao podcast da Durga Sindical. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, falando sobre ações afirmativas, políticas públicas para o combate ao racismo estrutural e também às desigualdades sociais. Professor, como está esse debate dentro da URGS? Qual é a importância dessas ações afirmativas para construir essa educação antirracista? Essas discussões na nossa universidade, elas vêm avançando bastante ao longo dos últimos anos, né? Se a gente considerar que no início dos anos 2000 a gente não tinha políticas de ações afirmativas, né, de ingresso de um público diferenciado na nossa universidade, a partir, né, da instituição da lei de cotas na nossa universidade, especificamente a partir de 2007, com o primeiro ingresso de estudantes cotistas em 2008, né? E também logo depois da lei de cotas federal, né, que vai ser em 2012, conforme a definição do Supremo Tribunal Federal, a gente teve daí um ingresso cada vez mais acentuado. Iniciamos em 2008 com 30% de ingresso de estudantes cotistas e em 2012 com 50%, né, de cotistas em todos os cursos da nossa universidade, o que deu um incremento bastante grande nesse processo, né? Então, atualmente, nós já avançamos bastante nessa discussão, né, porque já havíamos propondo uma série de atividades de discussão, de reflexão, de aprimoramento das políticas de ingresso, de permanência e diplomação de cotistas na nossa universidade, né? Nós chegamos já a um momento de pensar cada vez mais, né, criar políticas de ingresso na pós-graduação. Então, são essas as discussões que a gente tem avançado, e esse ano já fizemos algumas discussões para definir uma legislação dentro da nossa universidade que abra essa reserva de vagas nos cursos, em todos os cursos, né, de pós-graduação da nossa universidade. Então, estamos já nesse momento de criação dessa legislação, né, porque a gente sabe que tem vários cursos que já têm políticas de ingresso, mas é preciso que a universidade legitime essas iniciativas e crie uma legislação que unifique essas políticas de ingresso também na pós-graduação. Então, estamos nesse momento, né, além também de avançarmos em outros aspectos na nossa universidade, né? E a lei das cotas, ela completou já 10 anos e aí vai passar por uma revisão. E, na sua opinião, professor, qual é o impasse desta lei de cotas? Que avanços teve? O que ainda é possível mudar? Porque nós estamos falando já depois, né, no caso da pós-graduação, né, que o senhor acabou de falar, mas em relação a este momento da lei das cotas agora, qual é a sua avaliação? Ela vai passar por uma revisão, né? Não necessariamente há uma necessidade de se fazer uma nova lei, né? Como revisão, era um processo que deveria ter sido feito, né, pelo nosso Ministério da Educação, e não foi feito, infelizmente, né? Nesses últimos 3 ou 4 anos aí, todas essas políticas de aprimoramento, né, do ensino superior público brasileiro foi praticamente quase que inviabilizado, né? Então, nós não fizemos essa revisão, ou seja, era para o Ministério da Educação fazer todo um acompanhamento de como tinha se dado esse desenvolvimento da política de cotas nas universidades públicas e, a partir disso, fazer uma avaliação, um diagnóstico, né, e apresentar esse diagnóstico
publicamente para a sociedade brasileira, para a gente ver quais os caminhos deveríamos ter para esse aprimoramento, né, da política de cotas. Isso não foi feito, essa revisão. Então esperamos que em breve, né, agora para o início do ano que vem, quando assumir o próximo governo, para que a gente possa de fato fazer essa revisão, né? Mas nós temos já estudos que apontam que a política de cotas ela foi muito benéfica para a nossa sociedade como um todo, né? Não só do ponto de vista epistemológico, porque agregou, né, um universo de conhecimentos, de saberes que a nossa sociedade não tinha sobre essas populações, principalmente indígenas e descendentes de africanos na nossa história, na nossa cultura, conhecimentos que foram, de alguma forma, agregados ao conhecimento científico brasileiro, né? Além mesmo de uma série de estudos, de trabalhos de mestrado e de doutorado, produzidos por esses estudantes cotistas na nossa universidade. Além também de agregar esses cotistas, já hoje graduados, em boa parte, né, que iniciaram esse processo das cotas, que hoje já se inseriram no mercado de trabalho, né? Ou seja, a gente sabe que as políticas de ações afirmativas, elas, embora sejam dirigidas para públicos que historicamente não tiveram acesso ao ensino superior, mas que há um saber, uma necessidade de permanência e continuação das cotas, das políticas de ações afirmativas, exatamente pela necessidade que a sociedade brasileira tem como um todo, né, de se desenvolver, de se aprimorar, né, nos mais diversos aspectos. E são essas populações que estavam de fora que, de fato, vão poder se agregar num mercado de trabalho, num processo de industrialização cada vez mais crescente, né, com necessidade desses profissionais de alto nível que saem das universidades públicas para que se insiram no mercado de trabalho. Então a gente sabe da necessidade, né, cada vez mais, de que se mantenham as políticas de ações afirmativas, né, de reserva de vagas para esse público, né, estudantes indígenas, negros, quilombolas, pessoas com deficiência, né, para que elas cada vez mais se habilitem no ensino superior para que fortaleçam, né, o nosso mercado de trabalho e transformem as universidades do ponto de vista da produção de conhecimentos, de saberes, né, diferenciados, né, para que tenhamos uma ciência cada vez mais pública, né, e uma produção de conhecimento cada vez mais voltada para as desigualdades sociais, né, para que o Brasil, de fato, ocupe um espaço que mereça na produção de conhecimento internacional a partir do diálogo com esses conhecimentos que historicamente estiveram de fora da universidade, né? E até existe um debate que um dos maiores impasses é a questão da permanência da política de assistência estudantil. E como, professor, você vê isso dentro da URGS? A universidade ela veio se desenvolvendo principalmente a partir dessas demandas mesmo, do ingresso desse público diferenciado e que precisa de um acolhimento, né, e de um acompanhamento diferenciado, de formas de se manter na universidade, né. Entrar na universidade é um processo e há essa necessidade, mas se manter na universidade é também uma demanda. Então, o governo federal, ultimamente, né, reduziu bastante esses recursos dirigidos para a permanência de estudantes nas universidades, de uma forma genérica, não só os cotistas, né, mas há, sim, alguns recursos, né, que ajudam, né, possibilitam essa manutenção. E são recursos fundamentais, né, para que esses estudantes, de fato, possam vislumbrar uma diplomação, né, no período compatível, né? Então, se manter na universidade é uma necessidade, né? E no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, né, da Pró-Reitoria de Extensão, o nosso DEDS, né, ao longo aí desses anos, vem criando meios de cada vez mais conhecermos a realidade desses estudantes, né,
e de viabilizarmos, né, uma discussão interna para que haja, de fato, meios de manutenção desses estudantes na nossa universidade, né? Os coletivos dos estudantes negros são muito permanentes, né, nas suas discussões, nas suas reivindicações, principalmente, no sentido de como vir a manter esses estudantes na universidade, né? E nos dão, de certa forma, alguns caminhos para isso, né? E os próprios coletivos criam, né, meios ali de recepção, de acolhimento, de discussões internas, de criar, né, uma certa capacidade coletiva de criar meios mesmo de recepção a essas angústias desses estudantes, porque a gente sabe, né, que a estrutura universitária como um todo, ela ainda é muito resistente a esses estudantes, né? Não é de conhecimento público os vários casos de racismos que acontecem de forma cotidiana na nossa universidade, né? Vindos dos mais diversos agentes da comunidade acadêmica, né? Ou seja, tanto professores como estudantes e demais servidores da universidade acabam, de alguma forma, manifestando formas de racistas mesmo, ou preconceituosas, que dificultam esse processo de ambientação desses estudantes cotistas, né? Então, há necessidade continuada que a universidade crie mecanismos de manutenção desses estudantes, né? Não só no apoio financeiro, mas também nesse acolhimento, de denúncias contra o racismo e de formas, é claro, institucionais de combate ao preconceito e ao racismo interno na nossa universidade também, né? Então são fatores que a educação pública precisa de orçamento, de investimento público para essa manutenção e também precisa de uma capacitação de professores. E falando sobre isso, há poucos instantes, assim, no nosso bate-papo aqui nos estúdios, nós conversávamos a respeito da Lei 10.639, né, que estabelece a obrigatoriedade de história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. E essa lei aí já tem 20 anos praticamente, professor. Qual é a sua avaliação? Assim, ela contribuiu? Como ela transformou a sociedade? Teve todo esse... eu acho que ela não foi, a aplicabilidade dela ainda não foi como se era esperado. Sim, sem dúvida, né? A Lei 10.639 e logo depois, em 2011, a gente também tem a Lei 11.645, que agrega, né, as temáticas de história e cultura africana e negra a também história indígena. Então, desde 2013 e também desde 2011, quando é agregada história e cultura indígena, a gente, desde antes, né, desde 2004, por exemplo, a gente tem a criação do programa Educação Antirracista no Cotidiano Escolar e Acadêmico, que vem ao longo desses anos trabalhando com as redes municipais e estadual de educação no sentido de capacitar os professores com a relação a como implementar essa legislação no seu cotidiano escolar, né? Mas são discussões também feitas dentro da nossa universidade, né? Nesse âmbito da educação antirracista, né? E a gente, claro que vislumbra alguns avanços, né, dentro da nossa universidade, né? Já existem uma série de iniciativas dentro dos mais diversos cursos da nossa universidade que criaram disciplinas específicas para trabalhar com essa questão. Dentro da Faculdade de Educação, por exemplo, a gente tem uma disciplina que trata de educação das relações étnico-raciais, que é exatamente uma disciplina que se volta aos cursos de licenciatura da universidade, a todos os cursos, né, agregando estudantes dos mais diversos cursos, exatamente para discutir a educação das relações étnico-raciais, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, não tem ainda
essa rotina ou disciplinas ou momentos, mesmo dentro das famílias, para discutir o racismo, né? Eu sempre digo, muitas vezes as pessoas estão ao lado de pessoas negras ou brancas, né? Nesse intercurso racial, né? O étnico-racial, mas as pessoas, dentro das nossas próprias famílias, né, temos pessoas dos mais diversos grupos étnico-raciais, né, mas, em geral, a gente não conversa sobre racismo, sobre preconceito, sobre discriminação, né? Então, tu ter uma disciplina que, em algum momento, leve essa discussão em sala de aula, onde as pessoas se auto-identifiquem como negras, brancas, mestiças, indígenas, asiáticas, enfim, dos mais diversos grupos étnico-raciais formadores da nossa brasilidade, se nós não tivermos esses momentos para refletir sobre isso, pouco a gente vai avançar na luta antirracista. E, historicamente, nós não temos esses espaços dentro das nossas próprias famílias e nem dentro do nosso caminho de formação intelectual, né? Desde as nossas escolas, desde a pré-escola até a universidade. Então, no caso da nossa universidade, né, a gente vem tendo, mais recentemente, a oportunidade de trabalhar com essa discussão dentro de uma disciplina, né, para entender como o processo do racismo vem sendo construído historicamente. Não só dentro da história do Brasil, que tem 500 anos, mas dentro da história da humanidade, né? Para entender que, bom, o processo de dispersão da humanidade pelo planeta ele vai se dando de uma forma diferenciada, aonde o que hoje a gente entende como humano foi se diferenciando, foi tendo uma pigmentação mais escura na pele e um cabelo mais lanoso, principalmente, e se dando a partir desse processo de dispersão pelo planeta, e se dando por condições naturais de sobrevivência a uma radiação muito grande, né? Então, a melanina foi se acrescentando e o cabelo foi sendo mais lanoso. Simplesmente isso. E aqueles indivíduos da raça humana que tiveram em lugares mais quentes, com uma insolação menor, ficaram com uma pele mais clara e os olhos mais claros e o cabelo mais liso. Mas é simplesmente isso o que nos distingue como humanos, né? São características exteriores, fenotípicas, né? De resto, nós somos todos iguais. Então, pensar a partir disso e pensar como se dão essas inter-relações cotidianas é que nos dão condições de pensar que nós somos todos iguais e que nós devemos conversar sobre esse grau de diferença exterior, mas de igualdade como humanidade para pensar a luta antirracista, né? E nesse sentido nós ainda damos os primeiros passos na nossa sociedade, como a gente vê, né? Ainda há casos cotidianos de denúncias racistas, né? Ou seja, estamos ainda numa primeira discussão, numa primeira reflexão, né, para que a gente possa ter daqui a alguns anos, né, esperamos, ou talvez de alguns séculos, né, esse entendimento da humanidade que nos une, né, e da desigualdade externa que de alguma forma nos leva a ser preconceituoso com o outro ou com uma outra que tem características fenotípicas diferentes da nossa, né? Sim, e esses casos de violência, intolerância, esses episódios de racismo, eles têm acontecido muito mais do que antes. Na sua opinião, teve um retrocesso sobre esta situação ou de repente não era divulgado? Não houve nenhum retrocesso, né? A gente sabe que a nossa sociedade, a base que estrutura a sociedade brasileira é a base do racismo, né? Do racismo institucional, do racismo epistêmico, dos vários racismos, né? Do racismo estrutural, institucional, cultural, ambiental. São vários racismos que perpetuam, né? Que se mantêm na nossa sociedade, né? Porque se a gente pensar
que as primeiras pessoas que chegaram aqui no que era esse território habitado por populações autóctones, né? Que a partir daí vai se dando esse contato entre aqueles que se colocam numa situação de superioridade e veem os outros como inferiores, desde lá vem se perpetuando essa ideia de inferioridade e essa ideia de se colocar como numa posição de superioridade, como são as identidades brancas, né? A branquitude, e que vem perpetuando historicamente essa ideia de superioridade e de inferioridade. Aí nós temos essas situações cotidianas de racismo. Então, o que nós vemos atualmente é exatamente um governo ou um presidente que se autoriza a armar a população, a se colocar como uma pessoa intransigente do ponto de vista das relações étnico-raciais, né? De atribuir aos outros, né, indígenas, negros, quilombolas, um grau de preconceito e de atribuir a eles um grau de inferioridade, que isso vai, de alguma forma, sedimentando bases racistas na própria compreensão das pessoas, né? Então, e destilando delas aquilo que é o lado mais racista mesmo, né? Então, por um aspecto é esse. Por outro, as próprias conquistas que a gente falou inicialmente aqui no nosso bate-papo, ou seja, desde que começamos com essas discussões, ainda na década de 90, né, que a gente não pode esquecer que o movimento negro, quando em 1995 leva até o governo Fernando Henrique Cardoso, na Marcha Zumbi dos Palmares, né, leva um documento onde reivindica políticas de ações afirmativas para a população negra, ali a gente vai cada vez, a partir dali principalmente, mas muito antes, né, a gente começa a sedimentar uma luta do movimento negro, principalmente, da população negra, buscando políticas de ações afirmativas, né? De ingresso ao serviço público, de ingresso à universidade, de ingresso ao mercado de trabalho, né? Então, essas políticas elas vêm se consolidando. No início dos anos 2000, quando começa essa discussão do ingresso no ensino público diferenciado, né? Também vem sedimentando. Quando a gente começa aqui na nossa universidade, por exemplo, nas universidades aqui do Rio Grande do Sul, a partir de 2007, 2008, políticas diferenciadas nas nossas universidades também. Quando a gente tem em 2012 o Supremo Tribunal que define 50% de todas as vagas de ingresso para os cotistas no ensino superior, também define, ou seja, a própria população. Por um lado, então, eu te diria que esses casos de racismo, eles historicamente sedimentam, né, pavimentam, né, a história da população brasileira, ou seja, há um grupo de origem europeia que se locupleta, que se mantém na hierarquia do poder da nossa sociedade, né, nós nunca tivemos, embora sejamos a maioria negros e negras no Brasil, nunca tivemos um presidente negro no Brasil. Né? Nós nunca tivemos um presidente do Congresso Nacional negro, né? Raríssimos foram os governadores, ou seja, há uma estrutura, né, que se mantém racista, que se mantém ainda a partir de um grau de desigualdade que se representa nos principais poderes da nossa sociedade. Né? São poucos ainda os grandes empresários negros brasileiros, praticamente desconhecidos ainda da grande maioria de nós. Ou seja, a base que sustenta a sociedade brasileira ainda é uma base de desigualdade social, a grosso modo, e de desigualdade racial por princípio. Então, temos muito que fazer com relação a desmontar, né, essa base de sustentação racista, né, na nossa sociedade. Né? E é bem interessante comentar sobre esse processo eleitoral e também a ausência de negros e negras como governadores, presidentes, até deputados federais, estaduais. E teve uma grande vitória a questão dos vereadores, essa bancada negra que ocupa a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que hoje ali, acho que a maioria
conseguiu se eleger como deputado estadual e federal. Então, isso é uma prova de resistência preta, porque assim, eu enquanto mulher preta, eu tenho a consciência de votar em alguém que seja negro, negra, para ter essa representatividade, mas a grande parte do povo preto não vota nos negros e negras, e às vezes por vários motivos. Então, assim, na sua avaliação, professora, foi uma resistência essa eleição dos negros e negras? A gente sabe que a maioria ali dos votos não foram de negros e negras. Na sua avaliação, a realidade está mudando? Qual é a sua posição? A eleição, né, no caso dos vereadores, do vereador e das vereadoras negras aqui em Porto Alegre, é um caso que justifica, inclusive, as próprias políticas de ações afirmativas de ingresso diferenciado nas universidades públicas, né? Porque dos 5, se eu não me engano, praticamente que todos eles, né, são egressos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pelo menos 4 deles, que eu saiba, eram cotistas, né? Então, o que nos dá a dimensão da importância, né, das cotas de ingresso no ensino superior. Porque é isso que vai fazer, me parece, alguma diferença do ponto de vista da ascensão social de estudantes negros e negras e também da ascensão política. Ou seja, são esses egressos que, com uma capacidade técnica, cultural, científica adquirida da universidade, também a partir da sua militância política, né, de inserção nos movimentos sociais e nos partidos, é que deram condições a eles de serem eleitos e eleitas, né? Então, nos parece que é mais uma justificativa, voltando àquela discussão inicial, da necessidade de manutenção das cotas. Porque ainda, embora sejamos a maioria da população brasileira, ainda temos muito pouco dessa representação do ponto de vista político, né? Mas, por outro lado, como tu apontava, ainda temos muito o que fazer, né? Numa sociedade onde nós somos maioria, volto a dizer isso, é importante que a gente tenha essa plena representação em todos os âmbitos da sociedade, né? Então, não apenas do ponto de vista do ingresso, mas da manutenção desses estudantes, da sua entrada na pós-graduação, da sua entrada como docentes da nossa universidade. A quantidade de docentes negros na nossa universidade ainda é muito pequena. Eu acho que a gente não chega a 1%. Não tenho acompanhado muito essas pesquisas, mas possivelmente dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós, professores negros e negras, não chegamos a 1% dos docentes. Então é um número muito pequeno se considerarmos que a população negra está em torno aí de 20%, né, da população toda aqui do estado do Rio Grande do Sul. É um número muito pequeno. Então nós temos que avançar em todos esses aspectos, né? E para isso, é claro que é fundamental não só políticas públicas, mas também a mobilização dos movimentos negros, né? E também essa organização social que nos sustenta, né? Cada um de nós que conseguimos, de alguma forma, ascender numa sociedade tão racista e tão resistente ao nosso ingresso e permanência, nós negros e negras, nós temos que estar sempre muito fortes e muito sustentados, né? Não só pela nossa família, mas também por um coletivo de negros e negras que nós, nesse momento, representamos, né? Quando ingressamos nesses lugares de uma maior visibilidade, né? Certo. E é isso, e falando sobre esse convencimento de um homem e a mulher negra votar em candidatos negros e negras, também não é só pela cor da pele, mas pela atuação política, e como foi importante a questão das cotas e da educação pública. São realmente, essa bancada antirracista, ela tem um compromisso em defender essa educação pública, são cotistas, então isso que é fundamental para nós aqui, né, que trabalhamos num sindicato de professores que estão na educação pública. Professor, então nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista, gostaria das suas considerações finais. Olha, eu agradeço, né, a Durgs, né, pela iniciativa, né? Acho que é uma iniciativa muito válida e necessária, né?
essa discussão do racismo institucional, e ele também perpassa todos os meandros, né? Ainda a maioria dos sindicatos ainda não se deu conta, ou dos partidos de esquerda, não vou nem falar dos de direita, né? Ainda não se deu conta que a discussão racial ela é fundamental para a mobilização política e para a transformação da nossa sociedade, né? Ainda se tem ainda uma compreensão na maioria dos sindicatos de que a questão de classe é mais importante que a questão racial, e na nossa sociedade não é, né? São questões que interseccionam, né? Questão de raça, classe, de gênero, pelo menos, né? Então é importante, muito importante que os sindicatos, né, também se atentem a isso. Então é uma primeira oportunidade que eu tenho de vir aqui, por exemplo, né? Mas espero que seja uma oportunidade tenhamos várias outras oportunidades, porque é fundamental essa discussão, né? Então agradeço a Durgs pelo convite. Obrigado. Obrigada, professor. É a Durga Sindical por uma Educação Antirracista no Novembro Negro.